Fala, gente boa, grande abraço para todo mundo aí do outro lado. Que bom estar com você aqui comigo. Vou ficar com você também. Vamos bater um papinho aqui sobre algo muito interessante que eu acho que a gente deve repercutir, que a gente deve falar, que a gente deve comentar e que não deve ficar deixa eu ver só aqui, porque tá saindo sombra ali para todo lado. Vou botar aqui embaixo o ventilador para a sombra dele não. Tem dia que faz calor aqui. Pois é, um abraço para você, estamos aqui no nosso canal Júnior Ximenes, 1 milhão de amigos. Todo dia o nosso canal tem crescido, o canal tem tido uma desenvoltura muito boa, muito importante, é um canal eclético, onde a gente tenta levar a nossa opinião sobre os acontecimentos. E hoje eu quero falar especificamente sobre família, né? Algo que acontece na família de hoje e que aconteceu na família de antigamente. Eu sou da geração da década de 70, tá? Portanto, eu tenho percebido, e eu acredito que muitas pessoas, muitos jovens também, que estudam, que pesquisam, que procuram saber como é que foi no passado, já devem ter percebido. Então, o que eu tenho notado, principalmente para nós que somos nordestinos aqui, antigamente era tudo muito difícil. Quem nasceu na década de 50, 60, 70, 80, meados de 80, veio de 93 para cá, veio melhorar para você ter uma ideia depois do Plano Real, tá? Então o que eu quero te dizer, a dificuldade era grande para as pessoas terem até mesmo um móvel dentro de casa, para terem um eletrodoméstico, para terem até a própria casa, tá? Até hoje ainda tem essa dificuldade porque centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, no Brasil principalmente, né, não tem casa própria. Eu acho isso um absurdo. Mas o que é que a gente vê nos filhos de hoje e nos filhos de antigamente? Antigamente, os filhos ficavam torcendo quando eram adolescentes para completarem 18 anos, para poderem ganhar a liberdade, entre aspas, tá? De poderem ir para o Rio de Janeiro, que era a salvação do povo nordestino, o Rio ou São Paulo, às vezes Brasília, sudeste do país, para tentar ganhar o pão de cada dia. Quer dizer, eu tô doido para fazer 18 anos para eu poder ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ou quem sabe Brasília, arrumar um emprego e poder ajudar meus velhos, ajudar o papai, ajudar a mamãe, que passam dificuldades. Eu vejo as dificuldades e vou para o Rio de Janeiro. E esses filhos assim faziam. A mãe ficava chorando com o coração partido, o pai com o coração partido, mas não podiam ficar com aquele filho em casa porque as despesas aumentavam e o que ganhavam era muito pouco. Então muitos passavam fome, passavam dificuldades das mais terríveis, com poucas coisas, uma casa simples, uma casa de chão batido, tá? Viviam da agricultura, mas esse filho ia para o Rio. E a maior satisfação desse filho no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em qualquer cidade do sudeste do país, era em ajudar o pai e a mãe que estava aqui no Nordeste. E aí quando ganhava o primeiro salário, já chegava logo, mandava uma cartinha, e tinha mais. Para a mãe e o pai se comunicar com o filho, a carta chegava às vezes com uma semana. Você imagina você escrever uma carta hoje, daqui a uma semana é que a carta iria chegar ao destino dela? Tá? Quando era mais rápido era com 3 dias, mas dificilmente chegava assim. Isso na década de 70, de 80, tá? O transporte era péssimo, as pessoas andavam de pau de arara, a dificuldade era grande. E os filhos daquele tempo que tinham esse sonho de ganhar o dinheiro, já mandavam do primeiro salário, mandavam logo uma ajuda para o pai e para a mãe. Quer dizer, eles eram colaboradores e se sentiam super satisfeitos. Ah, mandei uma ajuda para o papai, mandei uma ajuda para a mamãe, e o pai e a mãe já ficavam logo super felizes, já melhorava a vida. E assim era, quanto mais filhos aquele casal tivesse, mais possibilidade de um dinheirinho a mais, quando o filho tivesse 18 anos, porque os filhos ajudavam até os velhos morrerem. Entendeu? Então, os pais duravam mais, os filhos duravam mais, viviam mais também, eram mais felizes e não precisava de andar ostentando, de andar com tanta frescura, mostrando algum tipo de algo que conseguiu para o povo ou para ninguém. Viviam para si com alegria e ainda dividiam aquilo com os vizinhos. Quando matavam um carneiro, matavam um porco, dividia com o vizinho. Isso era muito interessante. Aquela família não era uma família abastada, era uma família que vivia com dificuldade, mas criava um carneiro, criava um porco ali no chiqueiro e tinha um período de matar. Quando matava, era 1 quilo de porco para um vizinho aqui, para outro acolá, outro para acolá. Isso mesmo de graça, ajudavam uns aos outros, tá? Com toda dificuldade. Então os filhos ajudavam os pais, tinham dificuldade nas comunicações, às vezes para falar por telefone no sertão e em locais do interior dos municípios era impossível, não tinha como. Quando moravam na sede da cidade os pais, eles ficavam distantes dos postos telefônicos, existiam micropostos telefônicos, que eram de telefones
da Teleceará, na época, que era a empresa de comunicação do estado do Ceará, que a pessoa pegava uma fila e tinha que ser, sabe que hora? Depois de 8 horas da noite. E era aquela fila até 10 horas da noite, que era mais barato. Alô, papai, oi, mamãe, tá tudo bem por aí? Tá bom, meu filho? Como é que você tá? Tô bem, quando é que você vem? Recebi seu dinheirinho, já comprei aquele filtrozinho, já comprei aquele feijão para plantar, comprei aquilo e eu quero que você venha para comer do feijão que eu comprei com seu dinheiro. Era dessa forma, os filhos eram colaboradores. Os filhos tinham prazer em ajudar os pais e não de explorar. E hoje a gente está vendo uma geração de 1990 para cá, de filhos que, na verdade, só tem dado, muitos, não são todos, evidentemente, que a gente também não é imbecil nem doido aqui para querer dizer que é todo mundo, mas filhos que têm dado muito trabalho, muita dor de cabeça aos pais, que ao invés de serem colaboradores, são exploradores, fazendo os pais adoecerem mais cedo e partirem até mais cedo, porque não aguentam a pressão. Aquele filho com espírito solidário, com espírito fraternal, com espírito de solidariedade ao próprio pai, que gostava de ajudar ao pai e à mãe, de ver os problemas do pai e da mãe diminuídos, nós estamos com ele, com esse tipo de filho praticamente em extinção. Então onde é que está errado? O que é que está errado? É a criação? É o modo de quem criou? Ou são os próprios filhos com a relação que estão tendo na escola ou com quem quer que seja? E o pior, muitos deles tendo tudo, que para a época dos pais, esse tudo que eles estão tendo seria vida de rico. São ingratos, exploram, pedem, não tem limite, tá? E tem muitos deles que ainda dizem o seguinte: quando eu completar 18 anos eu estou livre, sou dono do meu cangote, mando em mim, faço o que eu quiser. Mas não é assim, gente. Não deve ser assim. Filho deve obedecer o pai e a mãe, deve respeitar o pai e a mãe, deve honrar o pai e a mãe. Quando o filho passa a entender que a partir dos 18 anos é dono do cangote dele, pode fazer o que der e der na telha e que pensar na filha, ele está errado. Você pode ter a sua liberdade, que é o que muitos chamam de liberdade, que para nós a verdade é que é libertinagem, tá? Libertinagem, quando você deixa quando você quer fazer tudo que quer, sem limites, sem ter regras, sem obedecer limites, você está na libertinagem, aí não é liberdade. E mesmo que você tenha 18 anos, atinja a maioridade, o filho tem que fazer como os filhos de antigamente, da minha época. Respeitar papai, respeitar mamãe, tomar a bênção. Tão bem, tão bonito isso. Bença pai, bença mãe. A bênção só é boa para quem dá. É o tipo da coisa, você dá. Eu te digo, bença mãe. A mãe diz de lá, a pessoa que mais nos ama, diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Que palavras lindas e maravilhosas. Você ser abençoado por Deus. E a pedido e por recomendação da sua mãe, de quem lhe gerou, do seu pai, hoje os filhos não tomam a bênção, a mãe e o pai. Hoje os filhos gritam com o pai e com a mãe. Então alguma coisa deu errado. Porque muitos desses filhos que tratam pai e mãe assim estudaram nos melhores colégios. Quando antigamente os filhos que respeitam pai e mãe até hoje não estudaram em colégios particulares caros, porque os pais também não podiam, estudavam em escolas públicas precárias. E muitos, para chegar na escola, olha, andavam a pé quilômetros. Não tinha transporte escolar. E esses filhos de antigamente respeitam os pais até hoje. Sentem uma saudade imensa. Quando lembram do pai e da mãe, lembram todo dia, os olhos ficam lacrimejados. Os filhos de hoje parece que querem se libertar, querem se livrar de quem provém o sustento. Muitos deles já com mais de 20 anos, de 18 anos, quando deveriam já há muito tempo estarem produzindo o seu próprio sustento, trabalhando para se manterem, para ganhar o que poderia manter o seu sustento, são exploradores de pais e mães. Então nós precisamos estudar, avaliar, analisar onde é que deu errado. Hein? Onde é que deu errado? Será que foi aquela colocação que muitos andaram falando por aí? Eu vou dar ao meu filho o que eu não tive, né? Porque passaram dificuldade, enfrentaram muitas dificuldades por conta da pobreza dos pais, lutaram, tiveram sede de vitória, batalharam, fizeram o seu próprio caminho e foram vencedores e são vencedores. Então alguma coisa deu errado e a gente precisa analisar isso aí. Porque tem uma geração que eu não sei no que vai dar, de filhos insensíveis, que passam a desrespeitar pai e mãe e consequentemente não respeitam ninguém. Porque quem não respeita pai e mãe não vai respeitar ninguém. Mas não tem como. Você quer saber se uma pessoa é boa? Principalmente você que está aí, procura saber como essa pessoa lida com a própria família. Se ela não é boa, não se dá com a própria família, não vai se dar com ninguém. Vai estar com alguém até que aquele alguém seja útil aos seus interesses. E não por ter consideração, por ter respeito, tá?
Então é isso que a gente tem que pensar, independente de qualquer coisa. Filho tem que respeitar pai e mãe, tá? Independente da idade, independente do tempo de vida do pai e da mãe, independente do tempo de vida do filho e da filha. Porque o filho que não respeita pai e mãe, ele simplesmente vai encontrar muita dificuldade na vida, muitos problemas. Ele vai ser uma pessoa que não vai ter como saber driblar as dificuldades, saber buscar a solução dos problemas, e ele vai encontrar sempre pessoas que não vão lhe dar a atenção que deveriam ou que poderia ser dada se ele tivesse sido bom com o pai e com a mãe. Uma coisa está errada. Trate bem seu pai, trate bem sua mãe, que você sempre será uma pessoa que sim, como todos nós temos, terá dificuldade, mas será realmente diferente daquele filho que não honra pai e mãe. Alguma coisa deu errado na dessa geração de 1990 para cá. 1990 para cá. Filhos que estão frios, filhos que não beijam, que não abraçam, que não tomam a bênção, filhos que não estão nem aí, que parece que não sentem saudade, mas que são loucos pelo que o pai tem, não pela presença do pai e nem pela presença da mãe, que exploram, que não ajudam, que não colaboram, e que assim só contribuem para uma coisa, para que cada dia mais o pai e a mãe sejam algo tão distante e vá para a sepultura. É lamentável, é triste. É esse o meu pensamento, a minha reflexão, e que cabe também a advertência para que nós fiquemos atentos e vejamos onde é que foi o erro. Claro que eu não estou aqui generalizando, dizendo que são todos dessa geração de 90 para cá. Claro que existem também muitos filhos que são altamente atenciosos, que são altamente respeitosos, que são colaboradores dos pais. Mas infelizmente não é mais como já foi um dia. É esse o meu pensamento. Um grande abraço. Se você gostou, dê like, se inscreva no canal e fica aqui que eu faço mais falando sobre outros temas. Grande abraço de Júnior Ximenes. Tchau, tchau.